Bom, essa é a aula 3 do nosso curso de Inteligência de Enxame e a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de complexidade. Não, fazendo um trocadilho aqui, o conceito de complexidade é complexo. Ele é um conceito que está muito agregado ao conceito de inteligência, tá? Ele varia tanto também, o conceito de complexidade variou no tempo, tanto quanto o conceito de inteligência variou. Ele é abordado por diversos campos, desde a filosofia até a computação, e ele é muito usado para explicar fenômenos emergentes. E emergência e inteligência está extremamente associados, então emergência, complexidade e inteligência, eles são três conceitos que andam muito em conjunto, não dá para desassociar. Eu não vou explicar a evolução do conceito de inteligência, etc., porque isso também levaria bastante tempo e, como eu disse, é complexo. E eu também não me sinto tão à vontade para falar sobre ele ainda. Mas basicamente, no dicionário a gente tem esse significado. É um atributo, é algo de difícil compreensão, confuso, complicado. Ele lembra um pouco o conceito que tem no dicionário do conceito de inteligência, de uma pessoa que sabe bastante coisa. Na verdade, a gente está querendo buscar um conceito um pouquinho diferente disso. E a gente vai usar aqui um atributo comparativo. Basicamente é o seguinte, a gente tem um sistema, e um sistema pode ser mais complexo que o outro, menos complexo que o outro, então a gente vai ser um atributo de comparação. E em geral, a gente tem o seguinte, o sistema, em geral não, isso é via de regra. O sistema ele é mais complexo que os elementos que compõem ele. Certo? Então, por exemplo, eu tenho um muro, uma parede de alvenaria, ela é composta por tijolos, a parede é mais complexa que um tijolo. Aí tá, eu ia levar em consideração assim, o tempo que leva para uma parede é maior do que um de tijolo. Eu ia falar, não, mas o tijolo você demora muito tempo secando. E a parede você constrói assim em algumas horas, né? Mas aí você vai falar, imagina que você tivesse construído um tijolo por tijolo, aí a gente ia entrar em confusão, então eu vou falar outra coisa. Então, um livro é composto de capítulos. O livro é mais complexo que os capítulos que o compõem. Para você escrever um capítulo, você nunca vai levar mais tempo do que escrever o livro todo. Então, um livro ele é um sistema formado por capítulos e o livro ele é mais complexo que os capítulos. Se esse livro faz parte de uma coleção, uma trilogia, essa trilogia ela é mais complexa que o livro. A complexidade não tem relação só ao tempo, não. Né? Tem relação a várias coisas, inclusive os atributos que ele tem. A informação que você tem num capítulo nunca vai ser tão completa quanto a informação que o livro todo apresenta. Mesmo que um capítulo seja crucial, entendeu? Vamos dizer que tem um livro que foi mal escrito, que um capítulo inteiro dele conta a história toda, quase. Ainda assim, você tem os outros capítulos que eles contam alguns detalhezinhos. E a trilogia, a coleção de livros, a coletânea, ela vai ter mais informação, ela vai te dar mais coisa do que um livro só. Então, por isso, ela também é mais complexa. Tá, só que tem uma coisa. Esse conceito de complexidade é usado em ciências da computação. E a gente vai precisa pegar um pouquinho esse conceito usado no ciência da computação. Ele é aplicável para fora da ciência da computação também, mas a gente vai usar ele aqui porque na hora que a gente for trabalhar bem com o paper, o artigo que o BN define inteligência de enxame, a gente vai precisar usar o conceito de complexidade no tempo. Então vamos pegar esse conceito um pouquinho. Basicamente é o seguinte, o algoritmo, como a gente viu, é uma tarefa descrita em instruções, certo? A gente vai supor que cada tarefa dessa, aí também a gente vai ver isso aqui de uma forma muito resumida e tal, a gente vai supor que cada tarefa do algoritmo, tipo somar duas variáveis, atribuir, ler uma variável, fazer uma comparação, isso tem um tempo constante e um tempo muito pequeno, tá? Então, a soma e eventuais produtos que a gente tenha dessas tarefas dentro do algoritmo vai dar a complexidade dele no espaço, dependendo da quantidade de espaço que precisa ser armazenada, e de tempo, quantidade de tempo que demorar para fazer. Então vamos supor, eu tenho um algoritmo e esse algoritmo eu preciso de 5 variáveis para executar ele. Então eu vou ter uma complexidade de espaço de pelo menos 5, né? E eu tenho 5 operações que eu vou fazer. Eu vou fazer 5 somas. Então eu tenho uma complexidade no tempo de 5. Tá? A gente vai estar trabalhando aqui com um negócio chamado ordem de complexidade. Mais uma vez, eu não vou dar o conceito fundamental dentro da ciência da computação, que envolve
uma função f de x, aí ela é multiplicada por uma variável a e somada com uma constante c, e você garante que... Não, não. A gente vai fugir um pouquinho disso. A gente vai falar de forma resumida e, portanto, errada, porque a gente está sacrificando um pouco da informação para a gente conseguir uma visão geral sobre o assunto. A ordem de complexidade seria uma aproximação do quanto trabalhoso uma tarefa é. Vamos supor que eu tenho um algoritmo e eu digo que esse algoritmo demora... esse algoritmo recebe uma entrada. Essa entrada é uma imagem, tá? Aí a imagem tem uma imagem quadrada, então ela vai ter n de lado. Então se o n for igual a 100, eu tenho uma imagem de 100 linhas e 100 colunas. Se o n for igual a 200, eu tenho 200 linhas e 200 colunas, etc. Certo? Aí eu tenho um algoritmo que realiza uma operação nele e essa operação é n ao quadrado. O custo operacional desse algoritmo é n ao quadrado. Ou seja, então, para uma imagem de tamanho 10 eu vou demorar 100 unidades de tempo para fazer. Certo? Se demorar 1 segundo, eu vou demorar 100 segundos para fazer. Se eu pegar e colocar uma imagem de tamanho 10, 10 vai demorar 100. Se eu pegar uma imagem de tamanho 100, vai demorar 10.000 unidades de tempo para fazer. Então, se for 1 segundo cada tarefa, vai demorar 10.000 segundos. E eu tenho outro algoritmo que demora 10.000 n ao quadrado. Então ele é 10.000 vezes mais lento que esse outro para realizar essa tarefa. Os dois têm a mesma ordem de complexidade, eles têm n ao quadrado. Eu tenho um outro algoritmo que demora n ao quadrado mais n mais 1, por exemplo. Vamos supor que ele é um algoritmo que ele passa pela imagem toda, depois ele passa de novo só na última linha, porque ele vai fazer, sei lá, uma borda, um rodapé, e depois ele ainda faz mais alguma coisa. Não sei o que é. Então ele demora n ao quadrado mais n mais 1. Então uma imagem de 10 por 10 vai demorar 100 mais 10 mais 1, 111. Esse algoritmo também tem a ordem de complexidade n ao quadrado, que é o termo que influencia mais. Quando eu tiver uma imagem extremamente grande, esse termo vai fazer diferença nos três. No 10.000, por exemplo, 10.000 n ao quadrado, se eu tiver uma imagem de 1 milhão de lado, esse 10.000 é irrelevante para o tamanho do tempo. Ele vai demorar quase o mesmo tempo que o de n ao quadrado. Tá, isso é a questão da nossa complexidade no tempo. Eu vou dar depois um exemplo melhor e mostrar como é que essa complexidade de tempo funciona com o algoritmo de Fibonacci que eu tenho aí. Ele tem duas formas de resolver, uma chamada recursivo, que a função de Fibonacci chama ela mesma até chegar no menor número, e é um algoritmo custoso. A ordem de complexidade dele é de 2 elevado a n. A função de complexidade dele é a seguinte, é número de ouro elevado a n, basicamente. Só que aí você tem as ordens de complexidade, que são essas aproximações, e se aproxima para a ordem mais próxima, que é 2 elevado a n. E você tem o que usa ciclos. E esse que usa ciclos, ele vai demorar, se não me engano, n. A ordem de complexidade dele eu acho que é n. Então para você achar, aí por exemplo, no recorrente, para você saber o centésimo termo, e considerando que cada instrução é feita a cada 1 nanosegundo, você vai demorar 4 bilhões de anos. No outro, você vai demorar só 100 nanosegundos. Para vocês verem a diferença de como é que a ordem de complexidade impacta. Esse 2 elevado a n é um número crucial, porque é exatamente onde o DN vai chegar na questão para provar a inteligência de enxame, como é que ela é complexa e tudo. O outro tipo de complexidade que a gente tem é a complexidade no espaço, é o quanto você precisa armazenar de memória para executar uma determinada operação. Eu vou dar um exemplo aqui, uma analogia com um quarto. Você quer arrumar seu quarto. Aí você tem um quarto livre na sua casa. Aí você quer arrumar seu quarto todo, você quer não deixar um espaço sujo. Aí você pega todas as coisas que estão no seu quarto, leva para esse outro cômodo, limpa seu quarto todo e depois você vai limpando cômodo por cômodo e colocando de volta no seu quarto. Isso vai ser muito mais rápido do que caso você não tenha esse cômodo livre, caso você tenha que usar espaços dentro do seu quarto para limpar. Então você vai pegar e arrastar o móvel para esse espaço livre dentro do seu quarto, limpar a região onde o móvel estava, limpar o móvel, voltar e essa região vai estar suja de novo, você vai ter que limpar e vai ser bem mais complicado.
Então, em geral, é o seguinte, isso não é isso que eu vou falar agora, não é via de regra, mas em geral, quando você quer melhorar a sua complexidade no tempo, você precisa de um espaço maior. Para você ter uma complexidade de tempo menor, costuma precisar de um espaço maior de memória e vice-versa. Se você quiser uma complexidade de tempo menor, de espaço menor, você vai precisar de levar mais tempo para executar um determinado algoritmo. Isso é tudo. Eu vou colocar mais um vídeo associado a essa aula, mostrando os dois algoritmos de Fibonacci. Os dois algoritmos para achar o enésimo número de uma sequência de Fibonacci e fazer a análise deles direitinho. Obrigado.